Soberano e poderoso Deus, Pai infinito, nesse instante, ó Deus, pela grandeza da Tua bondade, nós estamos com vida e com saúde para fazer esse estudo, ó Deus. Queira, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo esteja conosco, nos abençoando, nos ensinando e nos fortalecendo na Tua graça. Abençoe, Senhor Deus, que esse estudo, para aqueles que forem ouvir, que entre em seus corações e que eles possam também, Senhor Deus, ter a mesma dedicação de procurar a Tua palavra para fazer a Tua vontade. Nós todos te agradecemos essas bênçãos, confiado no Teu poder, na Tua justiça e em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando se fala na Tua justiça, é os 10 mandamentos, sabia? Bom. Faltou um relógio. Qualquer coisa aperta aqui, tá? Só nesse aqui. Daqui a pouco ele desliga. Bom, a morte de Jesus na quarta-feira. Aquela revista que você me trouxe, o folheto, era a revista Mundo, né? Veja. Hã? Veja. Veja, né? É. Ali nós vemos o que é que Deus, que eu estava acabando de dizer, que Deus oculta o conhecimento da palavra dos sábios entendidos e mostra aos simples e pequeninos, né? Porque ali os cientistas, né? Eles estão dizendo que Jesus morreu numa terça-feira, né? Já a Igreja Romana diz que Jesus morreu numa sexta-feira. E nenhum dos dois está dizendo a verdade. Então nós vamos provar agora, pela palavra de Deus, que a única verdade, que Jesus morreu na quarta-feira. Vamos começar com a leitura de Daniel capítulo 9, verso 27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Veja como é interessante. Ele fará cessar o sacrifício, a lei judaica, e as ofertas de manjares, aquela parte do Pentecoste de Atos 2, quando eles... Pentecoste era festa da colheita, né? Quando eles iam entregar todos os 10% da colheita que eles tinham colhido, né? E naquele dia reunia todo o povo em Jerusalém para cada um fazer a sua oferta de manjares, né? Então aquilo ali também acabou. Então, ou seja, toda a lei judaica acabou. Todo o livro de Levítico, para nós, não tem efeito. Ele está na Bíblia, nós não podemos desprezá-lo, porque é um ensinamento que tudo aquilo que os judeus faziam, hoje não existe mais. Acabou. E certa vez umas pessoas me disseram, quem é o anticristo? O anticristo são aqueles que continuam a guardar aquela velha lei, a lei judaica. Porque se Jesus, no seu ato propiciatório, ele acabou com aquela lei, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê, quando fala lei, fala da lei judaica. Fim é porque acabou. Cristo porque ele pôs o fim, né? Rasgou o véu com a sua própria carne. Está lá em Hebreus capítulo 9, verso 9. Então, as pessoas que continuam a guardar aquela lei, é porque eles não aceitaram o ato expiatório de Jesus. Então eles são anticristo. E já estava naquele tempo, no tempo de Paulo. Bem, então ele fez cessar a oferta, a sacrifício, e sobre a asa da abominação. Por quê? Porque os romanos, o símbolo deles era uma águia. Sobre a asa da abominação virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre eles, ou seja, na próxima vinda do Senhor Jesus Cristo. Por isso que é muito bom uma pessoa analisar bem um versículo para saber o que ele está dizendo.
Esta profecia de Daniel é tão perfeito que ele não só profetizou a metade da semana de anos, ou seja, 3 anos e meio, era 7 anos o governo de Jesus, né? O ministério de Jesus, e em 3 anos e meio Jesus morreu. E os outros 3 anos e meio que as igrejas por aí pregam que vai passar no céu, não, esses outros 3 anos e meio foi até Cordélio, quando ele se converteu e se batizou. Fechou a porta da graça para os judeus e abriu para os gentios, né? Então, da metade da semana de anos, referente ao seu ministério, como a metade da semana literal, dia da sua morte. Qual é a metade da semana? Se perguntar a qualquer leigo, ele vai falar quarta-feira, né? Então, é por isso que a palavra, a profecia de Daniel foi muito contundente e muito perfeita. Mateus capítulo 12, verso 38 a 40. E os próprios judeus não entendiam isso, né? Se eles estivessem buscando a palavra de Deus com afinco, fazendo a vontade de Deus, eles entendiam. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém não se lhe dará outro sinal senão do profeta Jonas. 40. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Essa Bíblia aqui ainda tem alguma coisa nela que não está correta, porque não é da baleia. A baleia não tem condição de engolir um homem, mas ou seja, seria de um grande peixe, né? Especial. Então nós vamos ver o verso 39. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera. Por que ele chamou de má e adúltera? Porque eles não estavam fazendo a vontade de Deus. Se estivesse fazendo a vontade de Deus, não ia chamar de má e adúltera. Quando não estava fazendo a vontade de Deus, eram hipócritas, filhos de cobra, raças de víboras, né? Mas ele tratou aquele povo daquela maneira porque ele sabia que o povo era rebelde, né? Jesus respondeu: o único sinal a ser dado é do profeta Jonas. 3 dias e 3 noites Jonas ficou no ventre do grande peixe. 3 dias e 3 noites Jesus ia ficar no seio da terra. Não fala na sepultura, porque Jesus não foi entrar na sepultura. Ele entrou numa gruta, então no seio da terra, né? João capítulo 12, verso 1 e verso 12. Vamos ver o verso 1 primeiro, depois você lê o 12. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Bem, então 6 dias antes da sua morte, ele estava em Betânia, na casa de Lázaro, né? Vamos fazer a conta bem certa. O verso 12. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém. Pode pôr o outro verso. Tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. Bem, se 6 dias ele estava em Betânia, no dia seguinte era 5 dias, né? Aí vamos colocar, a igreja romana pega esse dia de domingo de Ramos, como se fosse no dia domingo que ele tivesse entrado em Jerusalém. Não só a igreja romana, como tem muitas igrejas que pregam isso, né? Então vamos contar 5 dias, domingo, segunda, terça, quarta, quinta-feira. Já não bateu com a profecia de Daniel 12, de Daniel 9, verso 27, que na metade da semana ele encerraria o sacrifício. Bem, se ele entrou também num domingo em Jerusalém, né,
E ele tinha que passar 3 dias e 3 noites no seio da terra, né? Aí ele morreu, né? Aí você pega noite de domingo, dia de domingo. Noite de sábado, dia de sábado, o pôr do sol, Jesus foi sepultado. Então não deu 3 dias e 3 noites. Deu 2 noites e 2 dias. Já não bate também com a profecia do profeta Jonas. Já começa a mostrar toda a mentira e todo o erro, né? Esta entrada a Jerusalém é aquela comemoração que faz a Igreja Católica com respeito ao Domingo de Ramos. E a Igreja Católica prega que Jesus morreu na sexta-feira. Vamos conferir. Se Jesus morreu na metade da semana, conforme o profeta Daniel, vamos contar os 3 dias e 3 noites do sinal de Jonas. Se Jesus morreu na sexta-feira, né, ele foi enterrado na sexta-feira ao pôr do sol. Então, noite do sábado, dia do sábado, né? Noite do domingo e dia do domingo. Colocando que Jesus tivesse ressuscitado no amanhecer do domingo para segunda. Não dá 3 dias e 3 noites também. Veja como que é sério isso aí, né? E Jesus foi sepultado no pôr do sol, então resta-nos noite do sábado, dia do sábado, noite do domingo, e Jesus ressuscitou de madrugada, ou seja, no pôr do sol do sábado para amanhecer o domingo, porque do pôr do sol ao pôr do sol se contava aqueles dias, né? Então a madrugada era no pôr do sol. Na nossa conta só deu 2 noites e 1 dia. E o profeta Jonas, assim como Jesus foi de 3 dias e 3 noites. Eis o erro. E ainda, Jesus entrou em Jerusalém no dia de domingo, segundo a igreja romana. Agora contamos conforme João 12, verso 13. No 5º dia antes da Páscoa, Jesus entra em Jerusalém, domingo de Ramos. Domingo, 1º dia, segunda-feira, 2 dias, terça-feira, 3 dias, quarta-feira, 4 dias e quinta-feira, 5 dias. Porém não deu na sexta-feira, como prega a Igreja Romana. Outro erro, como nós pregamos, não deu a morte de Jesus na sexta-feira. Está dando para assimilar bem, né, irmão? Então aqui eu fiz até um gráfico, vou até mostrar para a câmera, né? Dia, né? Quarta-feira, dia. Quinta-feira, noite. Quinta-feira, dia, né? Sexta-feira, noite. Sexta-feira, dia. Sábado, noite. Sábado, dia. Sábado, aí no pôr do sol aqui para domingo, Jesus ressuscitou. Aí bate com as profecias que Jesus disse. Jesus morreu na quarta-feira e foi sepultado ao pôr do sol da quarta. Noite da quinta-feira, dia da quinta-feira, foi a contagem que nós fizemos. Jesus entrou em Jerusalém num dia de sábado. A celebração do Domingo de Ramos é uma farsa. Por quê? Aí se conta sábado, domingo, segunda, terça e quarta-feira. Então a morte dele bateu bem na quarta-feira e ele não ia entrar no primeiro dia da semana. Ele ia entrar no dia santo de Deus, porque ele guardava os mandamentos de Deus. No descanso. É. Mateus 28, 1, 5 e 6. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Versos 5 e 6. É. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Como eu tinha dizido que no fim do sábado, no pôr do sol, no sábado,
ao entrar na noite de domingo, Jesus ressuscitou. Mateus está dizendo corretamente, no final do sábado. Ele está falando do sábado